Emerson, sejam bem-vindos ao canal da Old Rock Radio e este é mais um 11 Rock Mais. E hoje é dia de finados e vamos falar de uma das bandas que tem um pouco de relação com isso, o AC/DC. Então fica ligado e venha comigo! A banda começou em Sydney, Austrália, em 1973, com os irmãos Malcolm e Angus Young assumindo as guitarras, no baixo Larry Van Clyde, na bateria Colin Burgess e nos vocais Dave Evans. A banda assumiu esse nome por conta da máquina de costura da irmã dos Young, Margaret, e o que significa AC/DC. Corrente contínua, corrente alternada. E eles queriam passar uma mensagem de energia que eles assumiam nas suas canções. Em 1975, eles gravaram seu primeiro disco, Ride. E, da formação original, apenas continha os irmãos Young, assumindo no vocal, Bon Scott, no baixo, Mark Evans e na bateria, Phil Hood. E os Cangurus Elétricos partiram para a Europa e na sua primeira turnê abriram shows para o Black Sabbath, Aerosmith e Scorpions. Isto trouxe experiência para eles e abriu as portas do mercado da música internacional. Foi também em 1977 que eles estrearam nos Estados Unidos, no Flint Capitol Theatre. Durante 46 anos de carreira, o AC/DC gravou 14 álbuns. E nestes álbuns temos vários sucessos. Eu vou mostrar aqui um pouquinho desses para vocês. Vejam aí. Após o grande sucesso Highway to Hell e uma turnê na Europa, em 19 de fevereiro de 1980, uma tragédia abateu a banda e o mundo do rock, a morte de Bon Scott. Após um dia de bebedeira com um amigo, Bon Scott acabou dormindo no fundo de um carro e este amigo dele tentou levá-lo para a casa do AC/DC, onde a banda estava hospedada. Só que o cara não conseguiu tirar ele do banco de trás de jeito nenhum. Daí ele foi para casa e tentou acordar novamente o vocalista, porém não conseguiu, o deixando dormir no banco de trás do seu veículo. No outro dia ele percebeu que Bon não tinha acordado e, desesperado, levou o vocalista para o hospital. Lá ele já chegou falecido e os médicos constataram que poderia ter sido uma overdose. Tem diversas teorias do que realmente causou a morte de Bon Scott. Dentre elas, a hipotermia, pois naquele dia Londres fazia uma temperatura abaixo de zero. Também sufocamento pelo seu próprio vômito. E outra causa é que o vocalista tinha asma. E isto poderia também ter facilitado todas essas outras hipóteses. Bon Scott, cara, era o motorista do AC/DC. Com a saída do primeiro vocalista, ele se ofereceu para assumir os vocais e gravou grandes clássicos como Ride Voltage, TNT, Jailbreak, Rock and Roll Damnation, Highway to Hell e entrou para o célebre hall dos maiores cantores de rock. Seu corpo foi enterrado em Fremantle, na Austrália, onde fizeram também uma grande estátua de bronze. E cara, se você está gostando do nosso programa, vai logo dando uma paletada neste like e se inscrevendo no canal. A morte de Bon Scott causou uma comoção no mundo do rock. Os fãs, admiradores, críticos, as outras bandas chegaram até a cogitar o fim do AC/DC. Só que no mesmo ano eles gravaram uma obra-prima
na história da música. O Back in Black foi lançado em 25 de julho de 1980. O Back in Black vendeu mais de 50 milhões de cópias. Só em solo americano foram 22 milhões de cópias. E é o álbum mais vendido da história do rock. E o segundo mais vendido da história da música, perdendo apenas para Thriller, de Michael Jackson. Como toda banda que se preze, o AC/DC também teve vários problemas com seus integrantes. E isto ocorre desde a sua origem, em 1973, até agora, em 2016. Tirando a posição de guitarrista solo, tudo foi remexido. O baixista Mark Evans, que gravou os 2 primeiros discos, foi substituído por Cliff Williams, que entrou no Powerade em 1977 e ficou até 2016, quando ele assumiu que o seu ciclo na banda já tinha terminado. Phil Hood foi o baterista que mais permaneceu na banda e gravou os maiores clássicos, mas as suas brigas com os irmãos Young fizeram com que ele sempre se afastasse da banda, principalmente na década de 80, quando Simon Wright assumiu. Passaram pela banda 4 vocalistas. O primeiro, Dave Evans, foi afastado porque, segundo os irmãos Young, ele não tinha uma voz adequada ao estilo que eles queriam propor, o estilo hard rock. Já o Dave Evans tinha uma voz mais pro glam rock. Bon Scott assumiu e este sim foi a voz que caiu exato na banda, a voz perfeita do AC/DC. Porém, sabemos tudo o que aconteceu depois. Com a morte de Bon Scott, Brian Johnson assumiu os vocais e o cara detonou, aquele estilo todo despojado com aquele boné na cabeça, sensacional. Brian Johnson substituiu o Bon Scott à altura e gravou vários clássicos também. A voz dele no disco Back in Black é sensacional, faz você sentir dentro da energia do AC/DC. Mas Brian Johnson foi diagnosticado com um tipo de surdez progressiva. E se ele continuasse fazendo as turnês com a banda, ele acabaria ficando surdo completamente. Em 2016 ele teve que sair da banda em plena turnê. E sabe quem o substituiu? Cara, o Axl Rose, o Axl do Guns. Em 2014, Malcolm Young teve que abandonar a sua carreira de músico, pois tinha sido diagnosticado com demência degenerativa, sendo o Rocker Burst o último álbum que ele gravou. Em seu lugar assumiu Steve Young, o sobrinho dos irmãos Young. Atualmente integram a banda Chris Slade na bateria, Steve Young na guitarra base e ainda Angus Young nas solos e fazendo toda a sua performance no palco. E por falar em Angus Young, hein? Ele nasceu em 31 de março de 1955 em Glasgow, Escócia. Quando criança ele já era fascinado por música. Aos 8 anos ele mudou a afinação do seu banjo para soar parecido com a guitarra. Mas ele ganhou uma Gibson SG e foi um instrumento que ele não largou mais. Realmente, ele não largou, até hoje ele usa essa guitarra. Ele era tão fissurado por essa guitarra que quando ele chegava em casa do colégio, ele nem trocava de roupa. Ele ia direto para o quarto fazer os seus ensaios. Foi aí que sua irmã Margarete falou que, de tanto ele tocar aquela guitarra com o uniforme da escola, ele ia acabar indo para os shows vestido daquela mesma forma. O seu irmão Malcolm Young viu essa observação e teve uma grande ideia. Sugeriu ao seu irmão mais novo, o Angus, que fosse tocar com o uniforme de debutante. O Angus Young é considerado um dos maiores guitarristas de todos os tempos e já ganhou vários prêmios como melhor performance de hard rock. Mas além de Angus e Malcolm Young, a família é repleta de músicos. A família Young imigrou de Glasgow, na Escócia, para
Sydney, na Austrália, em meados dos anos 60. E o primeiro membro da família a fazer sucesso foi George Young, na banda Is Beats, e um grande sucesso, Friday on My Mind. O George foi bem como um mentor dos irmãos mais novos, o Malcolm e o Angus. Falar em Malcolm Young, cara, foi ele que idealizou esse AC/DC. Tanto é que o último disco gravado pela banda, o Rockabird, foi justamente o último disco que ele pôde gravar. Além de criar várias bases para os sucessos da banda, foi ele que idealizou tudo. O vestimento, as produções, era tudo ideia de Malcolm Young. Ele veio falecer em 18 de novembro de 2017. E Angus Young chegou a comentar que o Malcolm era um músico muito mais completo do que ele. Uma nota aqui sobre a família Young. A gente não pode esquecer de Margaret. Ela é a fonte inspiradora disso tudo, cara. O AC/DC deixou um legado muito importante para o rock. Além de ser a banda que mais vendeu discos na história, mais de 200 milhões de discos, eles também contribuíram muito no cenário blue rock, hard rock, heavy metal. Seus vocais agressivos e agudos e os seus riffs bem trabalhados vão ficar para a história e influenciou várias bandas. A banda por enquanto deu um tempo, desde a turnê de 2016 que fizeram na Europa e no Brasil com Axl Rose. Mas fontes da Rolling Stones dizem que eles se encontraram no estúdio em Vancouver com Brian Johnson e podem voltar com um disco novo em 2020 e uma nova turnê com o próprio Brian Johnson. Nos acompanhem pelas nossas redes sociais, acessem o nosso site e baixe nosso aplicativo para ouvir 24 horas de rock and roll, baby! Também acessem nosso Instagram e entrem em contato conosco. É isso aí, estou ficando por aqui. Vocês me verão na quarta no Old News, que vai ser sobre o Woodstock. E vou deixar vocês com uma das primeiras músicas que ensaiei na minha vida.